Toda pessoa na Terra comete erros. Ninguém é perfeito. No entanto, às vezes uma combinação de ações incorretas leva a consequências de tão grande escala que só resta uma questão na mente: como isso pôde acontecer? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os 3 erros inacreditáveis mais caros da engenharia. A inundação de melaço de Boston. Em 1919, uma inundação nada comum tomou conta das ruas de Boston. Não estamos falando de água nem de esgoto, mas de melaço. Isso mesmo, uma inundação de melaço matou 21 pessoas, feriu 150 e ameaçou a estrutura de várias construções durante o seu percurso. Em 2016, os cientistas descobriram o motivo pelo qual essa inundação foi tão mortal. De acordo com eles, as temperaturas mais frias, típicas de Boston no começo do ano, provavelmente fizeram com que o fluxo de melaço corresse mais devagar. Isso, por sua vez, fez com que fosse mais difícil resgatar as vítimas e dar início ao processo de limpeza. Segundo os relatos, em 15 de janeiro, às 12h40, um tanque gigante de 15 metros de altura e 27 metros de largura explodiu na parte norte da cidade. O tanque era de propriedade da Pureit Distilling. Estima-se que o tanque tenha despejado mais de 8,7 milhões de litros de melaço. A onda provocada pela inundação chegou a alcançar 7,6 metros de altura e andava apenas 15 metros por segundo. De acordo com as descobertas mais recentes dos pesquisadores, levou instantes após a explosão para que o melaço tomasse conta da rua comercial de Boston. Segundo um relato do Boston Post, de 1919, os animais e seres humanos que se viram imersos na onda do melaço lutavam para conseguir escapar da onda pegajosa e densa. Em 2016, os cientistas começaram a investigar a ciência por trás desse desastre, bem como estudar as propriedades do melaço para entender como a temperatura pode ter afetado seu fluxo. Os pesquisadores descobriram que no momento do colapso a temperatura do ar estava em torno de 5 graus. O melaço, no entanto, chegou do mar do Caribe até o tanque apenas 2 dias antes da inundação e possivelmente estava entre 10 a 20 graus quando foi entregue em Boston. Os cientistas acreditam que a viscosidade do melaço esteja diretamente ligada com a temperatura. A grande represa do Renascimento etíope. No rio Nilo Azul, na Etiópia, as obras de um projeto de proporções gigantescas e a intricada fragilidade política estão em andamento. A grande represa do Renascimento etíope é um teste. À medida que a água se tornar tão preciosa a ponto de gerar guerras, será que os países conseguirão encontrar maneiras de compartilhá-la? Por enquanto, está tudo bem. O projeto está caminhando para a conclusão. E uma recente declaração conjunta de princípios por parte dos líderes do Egito, Etiópia e Sudão prometeu cooperação e nenhum dano significativo rio abaixo. Isso é fundamental, uma vez que a barragem vai controlar cerca de 2/3 da água do qual o Egito depende. Mas para a cooperação ser significativa, esses 3 países precisarão de uma análise técnica séria. A avaliação mal feita de questões como a variabilidade da precipitação anual ou a vazão mínima necessária para manter a qualidade da água a jusante poderia minar um acordo, levando a conflitos de intensidade imprevisível. Isso porque o fluxo do Nilo é uma roleta climática. Ele experimenta períodos de abundância de água e períodos de seca prolongada, e sempre foi assim. Basta lembrar da história, presente na Bíblia e no Alcorão, dos 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de vacas magras. Mas agora os riscos são muito maiores. A população do Egito é de 95 milhões de habitantes e está crescendo. A represa egípcia de Assuã, a jusante da represa da Etiópia, ajuda a moderar essas flutuações, mas uma segunda grande barragem e um reservatório maior rio acima vão complicar as coisas. O Egito agora recebe praticamente toda a sua água do Nilo, cerca de 60 bilhões de metros cúbicos por ano, pouco acima da quantidade prevista do seu tratado com o Sudão. Isso equivale à retirada de 700 metros cúbicos per capita por ano. Compare isso com a Califórnia, que retira atualmente cerca de 1.400 metros cúbicos per capita de várias fontes, incluindo 30% do fluxo anual do Rio Colorado. E você entenderá como a água do Nilo é escassa e preciosa para o bem-estar do Egito. Está claro que é necessário um acordo de cooperação entre a Etiópia, o Sudão e o Egito para evitar conflitos e prejuízos rio abaixo. Isso inclui um acordo sobre o que significam prejuízos significativos, uma vez que no passado o Egito já esteve disposto a entrar em guerra para proteger suas águas. Torre de Pisa. A Torre de Pisa, que se localiza na Praça de Milagres em Pisa, na Itália, causa espanto aos turistas que visitam o local pela inclinação acentuada. Uma das maiores atrações do mundo é realmente resultado de um erro de engenharia
e por mais de 800 anos, a Torre Inclinada de Pisa continua a chamar a atenção em todo o mundo por ser um destino popular para os turistas. A construção começou em 1173, em uma base instável composta de lama, areia e argila e grau de compactação muito baixo. Quando os engenheiros chegaram ao terceiro andar, a torre começou a afundar no solo macio e inclinar-se para um lado. Eles tentaram corrigir o problema, construindo os andares um pouco maiores ao lado mais baixo. Mas a medida não deu certo e só prejudicou a construção, porque aumentou a instabilidade com o excesso de peso. A obra foi concluída em 1350, com 56 metros de altura e 8 andares. Desde a sua conclusão, estabeleceram diversas tentativas de explicação para que um erro tão grosseiro acabasse interferindo no desenho do edifício. Uma primeira explicação diz que a inclinação seria uma homenagem feita a William de Innsbruck, um dos possíveis projetistas da torre que possuía uma corcunda nas costas. Outras histórias dizem que a forma é resultado de um projeto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários. No ano de 1838, uma obra de restauração acabou atingindo um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador Benito Mussolini ordenou que aplicações de cimento fossem postas junto ao alicerce. Entretanto, o monumento acabou torto do mesmo jeito. Na medida em que as características de construção avançaram, ficaram mais evidente que o endireitamento da Torre de Pisa era imprescindível à sobrevivência do belo monumento. A torre foi fechada em 1990 por razões de segurança e milhões de dólares foram despejados para estabilizar a estrutura e configurá-la de volta à posição que tinha em 1838. Para os geólogos, se não forem tomadas medidas de compensação na base, a torre corre um sério risco de desabar dentro de alguns anos. Seria necessário fazer um estudo geotécnico mais apurado do terreno. Desde o final de 2001, as visitas foram novamente liberadas para aqueles que sonham adentrar essa maravilha arquitetônica do velho mundo. Mas e você? Gostou do vídeo de hoje? E quer ver aqui no canal uma segunda parte desse mesmo tema? Então deixe pra gente nos comentários usando a hashtag parte 2. Quanto mais comentários estiver, mais rápido nós preparamos o vídeo pra você. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.